Vamos lá, tema também importante aqui, o uso capião de bens imóveis pertencentes às companhias habitacionais de economia mista. O uso capião urge no ordenamento jurídico brasileiro com o escopo de proteger a função social da propriedade, direito fundamental previsto no bojo constitucional em seu artigo 5º, incisos 22, incisos 23, então um tema importante aqui. Olha que interessante, se tratando de imóveis pertencentes à sociedade de economias mista, né, ou sociedades habitacionais de economia mista, a jurisprudência os considera como bens particulares atualmente, tá? Então, tema importante, hein? Sendo, portanto, suscetíveis sim de uso capião, pela qualidade do direito de propriedade privada que está envolvido, sobre os quais incide o prazo de prescrição aquisitiva, instituto jurídico que fundamenta a aquisição imobiliária por uso capião. Ou seja, não estando resguardados os bens pertencentes às companhias habitacionais pelo atributo da imprescritibilidade inerente aos bens públicos, não se aplicam, por seguinte, as prerrogativas de bens públicos aos bens da sociedade de economia mista, eis que dotadas de personalidade jurídica de direito privado. Então, esse é o ponto importante. Cabe a priori também, gente, em se tratando de imprescritibilidade de bens imóveis, eu trago para você, isso também de fato, vamos reforçar as lições também do meu livro, com o entendimento de que os bens que passam a integrar o patrimônio das empresas públicas e das sociedades de economia mistas provêm geralmente da pessoa federativa instituidora, quando todavia são transferidos ao patrimônio daquelas entidades que passam a caracterizar como bens privados e não são atribuídas a estas, né, a elas as prerrogativas próprias dos bens públicos, como a imprescritibilidade, a impermeabilidade, a inalienabilidade condicionada, etc. E nesse sentido, a uso capião urge no ordenamento jurídico brasileiro com um escopo de proteger a função social da propriedade, direito fundamental previsto no bojo constitucional do seu artigo 5º, incisos 22 e 23, cumprindo ainda com a promoção da justiça social, um dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Por esse viés, considerando-se a classificação dos bens públicos e o instituto jurídico da uso capião, analise sim a incidência da aquisição da posse em face de classificação ora exposta à luz do artigo 102 do Código Civil, que dispõe que os bens públicos não estão sujeitos, né, ao uso capião. A propósito, eu trago para você, por seguinte, que cabe se discutir a evolução das linhas gerais de políticas públicas habitacionais, como, por exemplo, o Sistema Financeiro de Habitação, o SFH, criado em 1964 para o mercado popular, com o objetivo de reduzir o déficit habitacional brasileiro. Outra evolução também como tal é apresentada na Companhia Metropolitana de Habitação de São Paulo, fundada por meio da Lei 6.738, 16 de novembro de 1965, possuindo como missão inicial atender os aumentos da demanda de fato por moradia na metrópole voltada à população de baixa renda. Então, a Companhia de Habitação, a Coab, por sua vez surgiu em Curitiba, a Coab surgiu em Curitiba, no Paraná, quando bairros tomados por ocupações irregulares estavam sendo submetidos a vários problemas de ordem social e estrutural. À época, Curitiba tinha pouco mais de 400 mil habitantes, mas já enfrentava problemas relacionados à habitação, comunidades carentes se aglomeravam em ocupações irregulares, e o primeiro desafio da companhia consistia na erradicação né, das favelas da capital. Esse foi o grande objetivo. Com esse objetivo surge o primeiro projeto, que é o projeto Vila Nossa Senhora da Luz. Naquela época, vale ressaltar, que com o mesmo propósito fora criado o projeto Minha Casa Minha Vida, do governo federal, que em parceria com as prefeituras destinam, né, as famílias que apresentavam vulnerabilidades sociais e que pese os programas sociais habitacionais listados, não restam dúvidas de que habitações em imóveis irregulares ainda são uma realidade para muitos brasileiros. Inúmeros são, né, os imóveis em várias localidades que não têm certidão de realização fundiária, é uma realidade no nosso país. A ausência de registro imobiliário pode trazer sérios problemas jurídicos ao possuidor, além de dificultar também a venda, desvalorizar o terreno ou ainda impedir o financiamento, como por exemplo, para a construção ou possível reforma estrutural. Por essa perspectiva, não se pode desprezar a relevância do direito à moradia, que consiste em um direito social
reconhecido a todos os brasileiros no âmbito dos direitos e garantias fundamentais declarados na Constituição Federal. Inquestionável, sim, que a moradia, desde os tempos remotos, consiste em uma necessidade fundamental e, mais que isso, né, em um direito no qual devem ser incluídas primordialmente as pessoas de baixa renda, que notoriamente compõem a grande maioria da população em nosso país. E daí porque a importância dos políticos, né, das políticas, né, dos políticos desenvolverem políticas públicas suficientes com vista a assegurar a concretude, né, concretude fática, lógica de tais garantias. Então, dessa forma, foi criada a Lei 13.465, isso em 2017, 13.465, que dispõe sobre a regularização fundiária de imóveis rurais e urbanos. Todavia, a aplicabilidade da referida legislação depende totalmente de um plano diretor das ditas políticas públicas, né, dentre outras situações, outros dispositivos inerentes ao interesse social, que, por sua vez, não realizados, fica uma lei morta, não serve para nada. Quantas leis nós temos que não existe aplicabilidade, né? Impedem o regular andamento do procedimento por via consequente de obtenção de título de propriedade. Então, é uma realidade. Então, é importante estudar esse tema importante, para que possamos investir nossos estudos e orientar bem o nosso cliente, tá bom? Fique atento, um abraço ao Celso Silva, sempre acompanha nossas aulas aqui. Então, conversamos sobre mais uma possibilidade de uso capião e agora sim de companhias habitacionais de economia mista, dá para fazer uso capião. Tem jurisprudência para isso.